receberão essa semana, que vai até decomposição de vetores, que é a nossa parte de adição de vetores que está naquela lista. Então, vamos continuar aqui a nossa aula de onde nós paramos, ok? Creio que todos estão vendo aqui a minha tela. Eu vou pôr uma situação aqui de adição vetorial, tá? Pedindo especificamente para ser feita por algumas das regras que nós já vimos. Depois eu vou relembrar aí funções trigonométricas, tá? Para quem já viu, é revisão. Para quem não viu, depois, com mais aprofundamento, o professor de matemática também vai falar dessas outras relações trigonométricas que eu vou falar hoje, tá? Eu desliguei a câmera só para não ficar com muita tela aqui ligada. Então, continuo em adição de vetores, tá? Continuo dando alguns exemplos para vocês. Bom dia, Pedro. Tá? Então, anotem aí, no dia de hoje, dia 8/3, nós ainda estamos em adição de vetores, e eu vou pôr aqui uma situação, exemplo, só para trabalhar um pouquinho com vocês, ainda essa soma vetorial que a gente está vendo. Vamos supor que eu tenha 3 vetores, aqui eu estou usando o papel quadriculado para me ajudar. Eu tenho o vetor A. O vetor A, daqui a pouquinho eu falo as características para vocês. Tenho um vetor B. Gui, vê se você consegue entrar e sair de novo. Vetor B. E eu vou pôr aqui um vetor C. Eu estou com 3 vetores aqui na minha tela, como exemplo. E eu quero que vocês realizem a soma desses vetores. Então, eu quero um vetor R, que é o A, mais o B, mais o C. E eu quero que vocês façam pela regra do polígono. Como é que eu vou fazer a regra do polígono com 3 vetores? Então, primeira coisa, eu vou analisar com vocês, só para nós relembrarmos as características desses vetores, tá? Não é necessário fazer isso, mas só para nós lembrarmos. Eu estou considerando cada quadradinho aqui da minha lousinha como uma unidade de medida, tá? Pode ser 1 centímetro, mas eu estou chamando de 1 U. Vou aumentar a tela, para que vocês consigam visualizar melhor. Características do meu vetor A. Quando eu peço características, bom dia, Matheus, eu quero saber direção, sentido e módulo. Então, não posso esquecer que quando eu perguntar características, são essas coisas aqui que vocês têm que responder para mim. Então, do vetor a direção dele é vertical. Olê, esse daqui não. Esse aqui eu quero especificamente pela regra do polígono, e eu vou te explicar como agora, tá? Por isso que eu tô pegando esse exemplo. Então, aqui eu tenho direção vertical, sentido para baixo, e o módulo desse vetor eu vou contar quadradinhos, certo? 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o módulo do vetor A é igual a 4 unidades. Vamos olhar agora as características do vetor B. Estou lembrando que são características de um vetor. Direção, sentido e módulo. Vamos relembrar que isso aqui a gente já falou já faz um tempinho. Direção do vetor B, horizontal. Sentido do vetor B, para a esquerda. Módulo, então coloco 2 barrinhas, a setinha para a direita, o nome do vetor B. Agora eu vou contar quantos intervalinhos. 1 intervalo, 2, 3, 4, 5, 6. O meu vetor B mede 6 unidades. Para encerrar, as características do último vetor. Direção, sentido e módulo.
Vetor C está na diagonal. Sentido dele para baixo e para direita. Agora, como é que eu sei o módulo desse vetor, se ele é um vetor na diagonal? Então, prestem atenção aqui no que eu vou fazer para descobrir o módulo desse vetor, tá? Eu vou fechar nesse meu vetor, aqui em verde, um triângulo. Não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Então, eu pego uma linha aqui na vertical, passo na origem, pego uma linha aqui na horizontal, passando na extremidade e formo um triângulo. Esse triângulo, eu sei quanto mede os lados dele. O lado da vertical, ele mede 1, 2, 3 intervalos. O lado da horizontal mede 1, 2, 3 intervalos. Então, eu tenho um triângulo de 3 por 3. E eu quero saber quanto mede o meu vetor C. O meu vetor C, ele seria a hipotenusa desse triângulo. Então, para eu saber a medida do meu vetor C, eu vou ter que fazer o C ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Por isso que é importante eu usar aqui o papel quadriculado. Então, o meu vetor C ao quadrado, ele mede 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9. Então, o módulo do meu vetor C seria raiz quadrada de 18 unidades. Isso se eu quisesse saber características do vetor A, características do vetor B e características do vetor C. Tá? Esse é o jeitão que eu faço para dizer as características desse vetor. Mas eu disse para vocês que nesse exemplo eu quero a soma do A mais B mais C, mas eu não quero essa soma feita de qualquer jeito. Eu quero essa soma feita pela regra do polígono. O que me diz a regra do polígono? Que eu vou unir origem com extremidade. Então, eu vou copiar de novo o meu vetor A, tá? Estou trazendo o vetor A aqui para o lado esquerdo, lembrando que para o lado direito. Lembrando que o vetor A tem que ser um vetor na vertical, um vetor para baixo e um vetor com 4 unidades. Então, aqui do lado direito, eu estou desenhando o vetor A na vertical, para baixo, com 4 unidades. Agora, eu preciso unir o vetor A com o vetor B. Tá? De que maneira? Pela regra do polígono, eu vou unir origem com extremidade. Eu vou trazer o B, a extremidade do B, na origem do A. Poderia ter outra possibilidade? Poderia sim. Qual é a outra possibilidade? Trazer o B, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou pôr em verde, depois eu vou apagar. Eu poderia ter trazido o B para essa posição que eu estou desenhando em verde, ó. Eu sempre vou unir origem com extremidade, tá? Então, eu tenho duas possibilidades de posicionamento do meu vetor B. Ou eu uno a origem do B com a extremidade do A, ou eu vou unir a extremidade do B com a origem do A. Eu tenho que escolher uma dessas duas opções, tá bom? Desde que seja origem com extremidade. Agora, eu vou juntar o vetor C. De que maneira eu vou juntar o vetor C? De tal forma que fique origem do C com a extremidade do A, ou então a extremidade do C com a origem do B. Eu sempre junto origem com extremidade. Tanto faz de qual vetor eu estou juntando. Cuidado quando vocês forem trazer o vetor C, porque quando vocês forem carregar o vetor C para cá, para unir o A com o B com o C, lembrem-se que o vetor C ele tem 3 quadradinhos na vertical e 3 quadradinhos na horizontal. Ó. Eu desenhei aqui um triângulo mostrando que ele tem 3 na vertical e 3 na horizontal. Ele está aqui na diagonal desse meu triângulo. Então, eu transportei ele para minha figura de tal modo que eu uni origem com extremidade, contei quadradinhos no meu papel quadriculado e uni esses vetores. Uni origem do C com extremidade do A.
poderia ter trazido o C para essa posição que eu vou desenhar de azul claro aqui, ó. Se eu trouxesse o C para cá, eu estaria unindo a extremidade do C com a origem do B. Também dá certo, tá? Sempre unindo origem com extremidade. Eu vou apagar o que está em azul ali. Onde está o meu vetor resultante? Na origem livre com a extremidade livre. Sempre origem livre com extremidade livre. Aqui é o meu vetor R. Vou esperar vocês copiarem. Enquanto isso, eu vou começar a chamada, tá? Coloca um S para mim no chat, quem estiver presente. Daqui a pouquinho eu explico como é que eu dou as características desse vetor R, tá bom? Estou começando a chamada de trás para frente hoje. Eu estou começando pelo Vitor Eugênio. Se estiver presente, põe um S para mim no chat, Vitor. Ok? Vitor Santos. Vitor Hugo. Vitor Henrique. Tiago. Ok. Samuel. Renan. Vitor Henrique de Oliveira está aqui. Samuel está presente. Renan está. E Samuel? Não? Raul. Ok, Raul. Rafael Alves. Rafa está presente. Ok. Pedro Rafael. Ok. Pedro Lucas. Ok. Pedro Azevedo. Joia. Pamela. Matheus Nascimento. Ok, Pamela. Matheus Nascimento. Matheus Pereira. Ok, Matheus Pereira. Marcos Vinícius. Lucas Valério. Ok. Depois eu continuo a chamar, tá? Características do meu vetor R. Vou vir para cá. Vou aumentar a tela para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou até arrumar o meu vetor R, que ele ficou aí bem mal feito. Vou desenhar o meu vetor R de novo, tá? Então, meu vetor R, ele tem origem no B, com extremidade no C. Tá aqui o meu vetor R. Ok? Características do vetor R. Então, se eu vou dar as características do vetor R, eu tenho que dizer, desse meu vetor R, qual é a direção, qual é o sentido e qual é o módulo. Direção do vetor R, diagonal. Sentido do vetor R, para baixo, já vou chegar nele, não é 6 não, e para direita. O módulo do meu vetor R. Como é que eu vou fazer para descobrir o módulo do meu vetor R se ele está na diagonal? Da origem do meu vetor R, eu vou pegar uma linha na vertical, tá aqui em verde. Da extremidade do meu vetor R, eu vou pegar uma linha na horizontal e eu vou visualizar um triângulo, tá? O que eu sei desse triângulo? Eu sei que esse triângulo na horizontal, ele mede 1 unidade. Eu sei que esse triângulo na vertical, ele mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, é um triângulo que tem um lado medindo 7, o outro lado medindo 1, um ângulo de 90 graus, e o meu vetor R é a diagonal desse triângulo.
Então, o que eu vou fazer para achar o módulo desse vetor R? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do vetor R é para baixo e para a direita. Ah, perdão, é para a esquerda. Desculpa. Olha, até a professora está confundindo aqui direita e esquerda. Obrigada, Gustavo. Para baixo e para esquerda. Valeu, Gu. O módulo do vetor R vai ser ao quadrado, né? 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, o módulo do vetor R vai ser 50 unidades. Ok? Então, característica do meu vetor R, módulo 50 unidades. Fala, Júlio. Pode perguntar. Se puder abrir o microfone, quiser abrir o microfone ao invés de digitar. Professor, que nem a Beatriz falou aqui no chat, o B não era 6? O B era 6. Ai, tem razão. Desculpa, eu achei que ela achou que tivesse falado da soma. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o módulo aqui do B para 4. Eu mudo um pouquinho meu desenho. Vou apagar aqui, vou mudar ele para 4. Mas era 6, tem razão. Perdão, gente. Vou só mudar a figura. Desculpa, Bia, eu não tinha entendido. 1, 2, 3, 4. Só para ficar condizente, tá? Se quiser, pode manter 6, e aí, na hora de fazer o vetor R, vai dar uma diferençazinha. Mas eu vou fazer mais um exemplo, vou tentar não errar direita e esquerda, e vou tentar não copiar os vetores certinho, tá? Pessoal, exercícios assim estão na lista de vocês, na lista que eu mandei hoje, né? Então, é muito mais fácil se o papel for quadriculado. Se o papel não for quadriculado, vocês vão ter muita dificuldade para fazer a lista, tá? Então, tentem usar o papel quadriculado, porque tem exercício ali o primeiro e tem A, vai ficar meio que impossível fazer, tá? Eu vou dar aí alguns minutinhos, eu vou por mais um exemplo dessa situação, ok? Se precisar, eu volto à tela ali onde eu estava. Eu vou colocar aqui vetor A. Agora, eu não vou dar as características todas um por um, não, eu vou dizer só quanto mede cada um, para vocês terem uma ideia. O vetor A que eu estou desenhando, ele tem, vou contar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 aqui na vertical. Ele é na diagonal de um triângulo 4 por 5, tá? Só para facilitar o desenho de vocês. O meu vetor B é um vetor que está na horizontal, com 3 quadradinhos. O meu vetor C, eu vou desenhar ele como sendo um vetor na diagonal, para cima, tá? Proveniente de uma situação de um vetor que é 2 por 2. E vou desenhar um vetor D na vertical para baixo, com 4 quadradinhos. Tá? Aqui tem 4, aqui tem 3. Eu vou querer as características do vetor R, que é A mais B mais C mais D, e eu falo para vocês, olha, é pela regra do polígono. Não pode fazer por outra regra, tá? Regra do polígono, eu vou sempre unir origem com extremidade. Não importa qual origem com qual extremidade, tá? Aqui eu não vou dar a característica de todos os vetores, eu vou direto para o vetor R. Então, eu redesenho o meu vetor A. De que maneira eu redesenho o meu vetor A?
trago ele aqui para baixo com todas as características que ele tem. Quais são as características dele? Ele tem 4 na horizontal e 5 na vertical. Aqui estaria o meu vetor A. Vamos ver se eu desenhei ele certinho. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o meu vetor A. Vou unir com o vetor B. O vetor B tem 3 quadradinhos para a direita. Tá aqui o meu vetor B, com 3 quadradinhos para a direita. Lembrando que a ponta da setinha, ela tá dentro desses 3 quadradinhos. O vetor C tem 2 por 2. Eu posso unir o vetor C com o vetor B, ou eu posso unir o vetor C com o vetor A. Eu vou unir o vetor C com o vetor A, mas poderia unir com o vetor B, não tem problema nenhum. Aqui está o meu vetor C. Lembrando que o meu vetor C mede 2 quadradinhos na vertical e 2 quadradinhos na horizontal. O meu vetor D, eu posso unir o meu vetor D ao meu vetor B, ou eu posso unir o meu vetor D ao meu vetor C. Eu vou unir o D ao B. A união aqui, vocês fiquem à vontade para fazer. Um vetor pode atravessar o outro? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou evitar aqui que eles atravessem. Pode acontecer, nossa, de ficar aqui um vetor A, depois um vetor B aqui, e um vetor C para cá? Pode acontecer isso sim, tá? Onde estaria o meu vetor resultante? Na origem livre, que seria a origem do A, com a extremidade livre, que é a extremidade do C. Então, um vetor pode cruzar aí o outro. Você vai precisar contar os quadradinhos, sim, para poder fazer o desenho direitinho, tá, Joyce? Senão, seu desenho não vai ficar certo. O meu vetor na diagonal, ele não é qualquer vetor. Tanto é que eu vou falar de decomposição de vetores essa semana. O meu vetor diagonal, ele é sempre a soma de 2 vetores. Ele seria a soma de um vetor vertical, no caso, o A seria a soma de um vetor vertical 4, com um vetor vertical, com um vetor horizontal 4, com um vetor vertical 5. Isso aqui seria, a soma desses 2 vetores seria o meu vetor A, tá bom? Só que eu já dei o vetor A, eu não dei a gente chama de componentes do vetor. Então, eu estou falando para você quanto mede cada quadradinho, só para você ter uma ideia de que ele não pode ser desenhado de qualquer jeito, senão a sua soma dá errado, ok? Depois que eu juntei todos, lembrem-se, juntei origem com extremidade. Nunca origem com origem, porque aí a regra é do paralelogramo. Origem com extremidade. Eu fiquei com uma origem livre e uma extremidade livre. Onde está o meu vetor resultante? Na origem livre com a extremidade livre. Esse aqui é o meu vetor R. Características do vetor R: direção, diagonal, sentido, esquerda para cima, direita para cima. Ele é da esquerda para a direita. Então, direita para cima. Módulo do meu vetor R. Barrinhas, setinha, vetor R igual. Quanto que ele mede? Para saber quanto ele mede, eu vou pegar e fechar um triângulo retângulo nesse meu vetor R. Tá aqui o meu triângulo, aqui embaixo, ó. O D tá certo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Não, tá errado. Peraí que eu vou mudar ele. Tá com 5. Obrigada, Demir. Eu vou ter que aumentar os quadradinhos, gente. Eu sou muito míope. E aí eu não consigo enxergar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos, Ademir. Valeu. Não sei se vocês estão no celular e se vocês enxergam melhor. Mas aqui está o meu vetor R.
fechando um triângulo nesse vetor R. Esse meu triângulo do vetor R tem um lado na vertical que mede 2 e um lado na horizontal que mede 1, 2, 3, 4, 5 intervalinhos. Então, para calcular o módulo do vetor R, são 4. 1, 2, são 4. 1, 2, 3, 4. Então, estava certo. E Laia, hoje eu tô perdida aqui. Eu vou aumentar a tela, gente, porque eu não consigo enxergar esses quadradinhos. Depois eu diminuo para vocês de novo, tá? Desculpa aí. A tela tá pequena para mim. 1, 2, 3, 4. O D tem 4. E aí o vetor R tá aqui. Com 3 quadradinhos na vertical. Contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal. Módulo do vetor R, portanto, vai ser 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 9 mais 25, 34. Então, o módulo do vetor R é a raiz quadrada de 34 unidades. Então, vou vir aqui, raiz quadrada de 34 unidades. Agora eu vou diminuir para vocês. Pronto, agora eu consegui enxergar melhor. Tem coisa aqui que é de outra aula que eu preciso apagar. Espera lá. Não quero limpar a tela, não. Eu quero só apagar esse pedacinho. Tem a minha lousa da aula passada aqui. Ok? Então, sempre que eu tiver mais de um vetor, regra do polígono, eu vou usar essa estrutura para fazer a soma, tá? Como vocês vão juntar esses vetores, fica a critério de vocês. No vetor R, se ele estiver na diagonal, somente se ele estiver na diagonal, vocês vão precisar fechar um triângulo se ele estiver na diagonal, tá? E aí, esse triângulo tem que ser um triângulo retângulo, para que o vetor R seja a hipotenusa. Estou voltando na chamada, coloca um S para mim, Luara. Luana. Letícia. Léo Marques. Léo Amarante. Leandro. O Castro. É o Castro, o Gorita também tá aí, beleza. Júlio César. Júlia. José Fernando. Joyce. João Paulo. Isabelle. Gustavo. Gustavo Souza, não? Ah, Gustavo Souza tá aí. O Bonilha também, já vi. Gui. Edu Henrique. Edu Fernandes. Darwinski. Daniele. Carol. Breno. Bia. Ok, Breno. Bia. Joia. Antônio. O Antônio Miguel, não? Ah, tá aí. Ok, salve, salve. Antônio Henrique. Joia. E Ademir. Beleza. Fechei a chamada. Mais uma situação aqui para nós. Tá? Vou apagar a tela toda agora, porque eu tô com muita coisa aqui. Pessoal, eu disponibilizei para vocês no e-book
a correção da lista, tá? Eu gravei uma aula de correção de lista para vocês lá no e-book. Não tem a parte dos paquímetros, tá bom? Mas depois eu passo a parte dos paquímetros para vocês. Tem só a parte de transformações de unidades. A aula termina às 10 e... Deixa eu dar uma olhada. Eu sempre esqueço o horário que termina a aula. 10h15. Então, eu tenho um tempinho aqui. Da listinha que eu mandei para vocês. Eu mandei essa listinha aqui, que vocês devem estar vendo aqui na tela. Agora eu vou passar ela para o lado esquerdo. Um pouquinho aqui para o lado esquerdo. E vou falar um pouquinho dessa listinha. Tá bom? Essa lista, vejam, ela está num papel quadriculado para facilitar a vida de vocês. No exercício 1, eu quero que vocês observem os vetores, representar e fazer a figura dele e calcular o módulo do vetor R em cada situação proposta, utilizando a regra de adição solicitada. Então, eu dei um vetor A, que mede 3 quadradinhos na vertical. Então, vou desenhar aqui do lado, ó. Tem um vetor A com 3 quadradinhos na vertical. Tem um vetor B com 2 quadradinhos na horizontal. E tem um vetor C que mede 3 por 3. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Meu vetor C seria isso aqui, ó. Um vetor na diagonal de um quadrado de 3 por 3. O que o problema quer? Se vocês olharem que eu não vou conseguir rabiscar a lista, né? Mas ele quer o resultante de A mais B mais C, e tá escrito aqui do lado, ó, regra do polígono. Isso é, vocês vão ter que unir o A com o B, com o C, esses 3 vetores aqui, pela regra do polígono, e vão ter que dizer para mim qual é o módulo desse vetor R, tá certo? E o desenho dele tem que aparecer na resolução de vocês. Ah, Glaucia, eu resolvi unir o A, o B e o C. Desse jeito aqui, ó. A, B e C. Não esqueçam de pôr o nominho dos vetores. Tá lá o vetor R. Onde? Ah, eu vou desenhar o vetor R aqui. Vamos supor. Aí eu vou mostrar o desenho, o vetor R está aqui, e vou calcular o módulo dele, se eu precisar, fechando um triângulo, vendo quantos quadradinhos eu tenho na vertical, quantos quadradinhos eu tenho na horizontal, e fazendo Pitágoras. É que eu não vou resolver, a lista é de vocês, tá? Vejam que ao lado tem uma outra proposta, que é R igual a mais B, aqui do lado direito, ó. Só que aí eu quero de 2 maneiras. Não estou entrando C, é só o A com B. Eu quero de 2 maneiras. Que maneira? Polígono e paralelogramo. Tá certo? Então, vai juntar o A com o B pela regra do polígono e fazer o desenho do vetor R. Vai juntar o A com B pela regra do paralelogramo e desenhar o vetor R. Um módulo você vai calcular uma vez só. Não precisa calcular 2 vezes, tá certo? E não esqueçam que eu estou querendo que calcule esse módulo. Então, é para dizer para mim, ó, o módulo do vetor R, ele mede tananana, quadradinhos de unidade. Tá certo? Isso no exercício 1. Vou jogar para cá um pouquinho. Tá marcada a data de entrega, Pedro, no e-mail que eu mandei para vocês, não está? Se não estiver, depois eu dou uma olhadinha. Eu acho que vocês têm um prazo aí de 10 dias. Hoje é dia 8. Parabéns aí a todas as meninas, mulheres aqui da nossa sala de primeiro ano, né? Pelo nosso dia aí, dia 8. Mas, se eu não me engano, aí a data de entrega da lista, Pedro, só voltando a ela, é no dia 18, se eu não me engano. Se não tiver dia 18, depois me lembre que eu tenho que colocar lá dia 18, tá? Exercício 2. O que o exercício 2 quer?
Só para a gente entender o que o exercício 2 quer. Ele me deu 1, 2, 3, 4 vetores, tá bom? Quais são os 4 vetores que ele me deu? Ele não deu papel quadriculado. Ótimo, tudo bem, eu não preciso de um papel quadriculado no exercício 2. Eu sei que o A mede 3 quadradinhos para cima, ou 3 centímetros com a régua, faz aí uma proporçãozinha, tá? O B mede 2, então o B tem que ser um pouco menor do que o A. O C mede 2, então o C tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho do B. E o D mede 1. Esses são os vetores que eu tenho, tá? Mais ou menos representados aqui. Então, escritos aqui em cima. Vejam, não tem unidade de medida, não tem U aqui no final. É só 3, 2, 2, 1. Pode ser quadradinhos, podem ser centímetros, podem ser milímetros. Vocês não precisam me dizer o que é. É só fazer uma proporção para eles. Aí, aqui embaixo, eu tenho assim. Se quiser, pode chamar de item A. R igual a A mais B. E aí, está dividido o papel. Regra do polígono. E está dividido aqui, ó. Regra do paralelogramo. Ok? Você vai pegar o A com B. Aqui eu vou fazer esse item. Os outros vocês fazem. Eu vou pegar o A com o B pela regra do polígono. Unir origem com extremidade. E vou desenhar o meu vetor R. Depois eu vou juntar o A com o B pela regra do paralelogramo. Ele quer que eu faça pelas duas regras. Então, eu peguei o A, o B, uni origem com origem, tracei paralelas e desenhei aqui o vetor R. Já fiz a representação dele pela regra do polígono, fiz a representação do R pela regra do polígono. Fiz pela regra do paralelogramo? Fiz. Tem que ser o mesmo resultado, gente. Não pode dar um para a direita para cima e o outro dar para a esquerda para baixo. Então, esses dois vetores têm que ficar desenhados iguais. Eu quero só a representação? Não. Olha aqui, eu quero a representação e o cálculo do módulo. Vai calcular o módulo duas vezes? Não. Vai calcular o módulo uma vez só. O módulo do meu vetor R seria o módulo do A ao quadrado, mais o módulo do B ao quadrado. Quanto mede o A? Olha ali na minha folha, o A mede 3. Quanto mede o B? O B mede 2. É um vetor que está na diagonal, então o módulo do meu vetor R é 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4 me dá 13, então ele é a raiz quadrada de 13. Sem nada aqui, ó, nem U, nem centímetros, nem milímetros, sem nada. Tá? Então, vejam, eu peguei uma situação, ele pediu só do A e B, eu juntei só o A e o B, primeiro pelo polígono, depois pelo paralelogramo, vi que os dois davam iguais, e tem que ficar igual as duas figuras, e aí, no cantinho, eu calculei aqui o módulo desse meu vetor. Quem quiser não deixar o cálculo, deixar só a respostinha final aqui embaixo, ó, de qualquer um deles, pode deixar para mim, ó, o módulo desse vetor, eu fiz as contas aí em qualquer outro papel e o módulo deu raiz de 13. Não precisa colocar nos dois, porque eu sei que os dois têm que dar valores iguais. Isso seria para o primeiro aqui da esquerda. Depois eu tenho B mais C. Então, você vai juntar o B com o C na outra situação. B com C. De novo, pela regra do polígono, pela regra do paralelogramo. Ah, depois você tem que fazer a continha. Tem que fazer a continha do módulo. Depois, tem mais um item aqui, ó. D mais A. Cadê o D? O D tá aqui. Cadê o A? O A tá aqui do outro lado. Eu tenho que juntar o D com o A pelo polígono, pelo paralelogramo e fazer as contas. Depois, o último item. O último item, eu tenho que juntar o D com o C pela regra do polígono, pela regra do paralelogramo e fazer as contas. E dar o resultado de quanto ele mede. Então, esse é o exercício 2 da lista de vocês, tá? Eu prefiro que deixe dentro da raiz, ok?
Se quiser, você pode racionalizar isso, fatorar isso aí, para deixar um outro tipo de escrita. Mas deixa na raiz. Não tira com a calculadora, não, porque vocês vão ficar tirando com calculadora, e vai ficar muitas casas decimais, muitos algarismos depois da vírgula, e vocês já estão com alguns probleminhas aí com quantidades de algarismos que eu estou percebendo na lista de vocês. Então, deixa dentro da raiz para evitar qualquer problema, tá bom, Tiago? Tá bom, Pedro? Então, esse era o exercício 2. Atenção quando for fazer esse exercício 2. Essa lista dá um trabalhão danado para eu corrigir. Exercício 3. O exercício 3 é do assunto que eu vou falar nessa semana. Eu quero uma soma de vetores, mas por uma outra regra, chamada de decomposição de vetores. Tá? Então, é um assunto que eu vou começar a falar com vocês na aula agora. Então, eu já falei do 1 e do 2. E agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho da decomposição de vetores. Deixa eu fechar aqui a lista de vocês, tá bom? Já é possível fazer o exercício 1 e 2. Essa lista é chatinha porque eu estou pedindo muito especificamente a regra que eu quero, tá? Ah, você vai chamar todos os santos, meu anjo, a partir de agora, Pedro. Enquanto estiver chamando comigo, tá bom. A hora que você for chamar lá no técnico, né? Aí muda um pouquinho. Aí vai ser lembrar da mãe dos professores, né? Quando a gente passa essas coisas lá no técnico. Aquele professor, aí lembrar da mãe do professor, com um elogio não muito legal, né? Pessoal, tô entrando aqui em Mateca, em relações trigonométricas. Tenho aí 4 minutinhos. Então, vamos lá. Relações trigonométricas. Eu já falei alguma coisa para vocês. Isso aqui não é adição de vetores, mas eu preciso disso aqui na adição de vetores, na decomposição de vetores. Em matemática, nós trabalhamos com triângulos que são considerados triângulos retângulos. O que são triângulos retângulos? São triângulos que têm dois lados perpendiculares entre si, isso é, dois lados que formam um ângulo de 90 graus entre eles. O lado maior, oposto ao lado de 90 graus, eu estou chamando aqui pela letrinha C, ele é chamado de hipotenusa. Aqui na vertical, eu tenho um dos lados do triângulo, eu vou chamar de A, ele é um cateto. E aqui embaixo, eu tenho um outro lado, que eu vou chamar de B, que também é um cateto. E nós já vimos uma relação entre esses lados do triângulo. O que nós sabemos? Que a hipotenusa ao quadrado é o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Sem dar nome ainda a esses catetos. É um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Neste triângulo, eu tenho mais dois ângulos internos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de baixo, que é o que eu vou usar mais, de ângulo θ. E aí eu vou buscar algumas relações desse ângulo θ. Relação que eu vou buscar. Uma das relações que eu tenho é o seno do ângulo. Por definição matemática, o seno do ângulo é o que nós chamamos de cateto oposto. Cateto oposto é o que está do outro lado do ângulo. Quem é que está do outro lado do ângulo? É o meu lado A. Então, o seno é o cateto oposto, que seria o A, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa nós chamamos de C. Então, o seno para nós é cateto oposto A sobre hipotenusa, que é o C, a medida do lado C. Outra relação trigonométrica que nós temos, cosseno. Quem seria o cosseno do ângulo? Seria o lado que está encostadinho aqui no meu ângulo, da vertical, que nós chamamos de cateto adjacente. No caso, o cateto adjacente é o B. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado.
adjacente sobre a hipotenusa. Com as letrinhas que eu usei, o cosseno seria, já vou encerrar a aula, só um minutinho. Cosseno do ângulo, põe aqui ângulo, seria B sobre C. Uma outra relação para encerrar seria a tangente do ângulo. A tangente do ângulo é a relação entre os catetos. É a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Não entra hipotenusa. Então, a tangente para nós seria o cateto oposto é o A, o cateto adjacente é o B. Ok? Anotem isso. Eu vou começar a próxima aula a partir disto daqui, para poder falar em decomposição de vetores. São 11h05, pessoal, e a gente se vê de novo, se eu não me engano, na quarta-feira. Isso, na quarta-feira, nas duas últimas aulas, tá bom? Tangente é a relação entre dois catetos. É a medida de um lado oposto ao ângulo, dividido pelo outro lado, que é o que está encostadinho no ângulo. Isso são lados de triângulo, isso tem medidas, tá? É isso que eu preciso que você saiba, ok? Na próxima aula eu retomo, falando aí de alguns ângulos específicos que os professores de matemática falam e de uma tabelinha. Tchau, pessoal. Vou ainda deixar a tela compartilhada, eu só vou parar aqui a gravação. Lembrando vocês que todos os